Bem-vindos ao Relator Sombrio. Hoje vamos até o Pará para uma cidade cujo nome sozinho é capaz de despertar medo, tristeza e indignação. Altamira. Mas o que muitos não sabem é que existem duas tragédias completamente diferentes que foram injustamente misturadas ao longo do tempo, criando confusão, mitos e versões distorcidas. De um lado, um massacre dentro de um presídio em 2019, fruto de guerra entre facções. Do outro, um caso brutal envolvendo crianças entre 1989 e 1993, marcado por mutilações, pânico moral e, possivelmente, um dos maiores erros judiciais da história do Brasil. Nesta investigação, vamos separar, com rigor, o que é fato do que é versão, o que é evidência do que é construção emocional. E, sobretudo, vamos entender o que conecta essas tragédias: a falha do Estado brasileiro em proteger os vivos e fazer justiça aos mortos. Se prepare. A história de hoje não é apenas sobre crimes, é sobre consequências. Capítulo 1. Altamira. Duas histórias. Um mesmo nome. Para entender o peso da história que envolve Altamira, é preciso começar pelo nome. Há lugares que carregam beleza, outros carregam memória. Altamira carrega cicatrizes. Para muitos brasileiros, basta ouvir essa palavra para que algo desconfortável desperte imediatamente. Um arrepio, uma lembrança vaga de algo terrível, um rumor que nunca foi totalmente compreendido. Mas essa imagem não nasceu de um único acontecimento. Ela foi construída pela sobreposição de duas tragédias que, por décadas, foram confundidas como se fossem uma só. A primeira tragédia aconteceu entre 1989 e 1993. Naquele período, famílias pobres começaram a sofrer um terror silencioso. Meninos desapareciam. Alguns eram encontrados dias depois, mutilados. Outros jamais voltaram. A cidade inteira mergulhou em desespero. As pessoas buscavam respostas. Havia um inimigo. Havia um mal real. Mas ninguém parecia conseguir nomeá-lo. Décadas depois, em 2019, Altamira voltaria às manchetes. Desta vez o cenário era outro. Um presídio lotado, abafado e dominado por facções criminosas. Uma guerra interna estourou no pavilhão. Um confronto devastador que deixou dezenas de mortos. Enquanto o país assistia ao noticiário mostrando corpos, fumaça e cifras oficiais, muitos brasileiros voltaram a lembrar, quase automaticamente, da história dos meninos mutilados. E assim, tragédias completamente diferentes se misturaram no imaginário coletivo, como se fossem capítulos de um mesmo horror. Mas elas não eram. A dor que Altamira carrega tem duas origens independentes. De um lado, crimes contra crianças, marcados por crueldade, desaparecimentos e uma investigação que se apoiou na teoria de rituais e seitas. Do outro, um massacre prisional causado pela disputa entre facções, agravado pela superlotação e pela omissão do Estado. Não há conexão de autores. Não há continuidade. Não há elo ritual. A única linha que realmente liga os dois eventos é o abandono. Para entender isso, é preciso imaginar Altamira no fim dos anos 80, uma cidade em expansão, recebendo migrantes de diversas regiões, mas sem estrutura para acolher tanta gente. Crescimento sem planejamento cria espaços vazios, e espaços vazios criam invisibilidades. Crianças pobres, sem proteção, tornaram-se alvo fácil de um mal que ninguém sabia identificar. Quando os primeiros casos surgiram, a cidade procurou culpados. Primeiro nas sombras, depois nas diferenças, depois em qualquer coisa que parecesse estranha. O medo cria monstros quando a realidade é insuportável demais para ser encarada. Agora imagine a mesma cidade 30 anos depois, mas dessa vez o horror ocorre atrás de muros altos, não nas ruas, não entre casas humildes, mas dentro de uma instituição que deveria representar segurança, controle e responsabilidade estatal, um presídio. A estrutura, entretanto, estava podre, cela saturada, agentes insuficientes, facções ditando regras. O Estado novamente ausente. A brutalidade que explodiu lá dentro não foi ritual, não foi simbólica,
Não foi planejada por seitas, foi consequência de abandono acumulado. Quando o Estado deixa um espaço sem ordem, alguém sempre ocupa esse lugar. E dentro da prisão, quem ocupou foram facções armadas. Com o tempo, a memória coletiva fez o que a memória coletiva sempre faz: misturou, recortou, colou, simplificou. O público, ao tentar lembrar de Altamira, puxava fragmentos de duas épocas diferentes. Castrações aqui, decapitações ali, sequestros lá atrás, guerra entre presos anos depois, uma seita mencionada nos jornais da década de 90, facções estampando manchetes em 2019. Aos poucos, tudo foi ficando indistinto. A dor antiga contaminou a dor recente, e a dor recente ativou a lembrança da antiga. O resultado foi a sensação de que, em Altamira, existe algo sobrenatural, algo maligno, algo irracional. Mas o que existe, na verdade, é algo muito mais humano e muito mais assustador. O que existiu em Altamira foi a falha do Estado brasileiro em suas funções mais básicas. Nos anos 90, o Estado falhou em proteger crianças pobres que desapareceram sob seus olhos. Décadas depois, o Estado falhou novamente ao permitir que homens encarcerados fossem massacrados em condições que ele mesmo administrava. Crianças vulneráveis e detentos presos sob custódia têm algo em comum. Ambos dependem totalmente do Estado para garantir sua sobrevivência. E em ambos os casos, o Estado não esteve presente. A confusão entre os dois casos não surgiu por acaso. Ela foi alimentada pela imprensa sensacionalista da época dos meninos mutilados, que explorou imagens, termos e interpretações dramáticas ligadas a seitas e rituais. Quando o massacre no presídio se tornou notícia, a população já havia sido treinada emocionalmente a associar Altamira a mutilações ritualísticas. Muitas pessoas, ao ouvir massacre em Altamira, sentiram que aquela história parecia familiar, mesmo que não fosse. E assim surgiram versões distorcidas, compartilhadas até hoje. O massacre das castrações na prisão, a seita voltou, é a continuação. Nada disso é verdadeiro. Para seguir adiante, é fundamental entender com clareza. O massacre do presídio de 2019 foi resultado de guerra entre facções e negligência estatal. Os crimes contra os meninos, 3 décadas antes, foram outro tipo de horror. Quando misturamos os dois, perdemos a capacidade de entender cada um. E pior, perdemos a capacidade de aprender com eles. O que está prestes a ser narrado agora não é mito, não é teoria, não é exagero, é fato, é registro, é história. E nós vamos começar pelo evento mais recente, aquele que poderia ter sido evitado, mas não foi. O massacre dentro do presídio. Capítulo 2. O massacre do presídio de Altamira. O dia 29 de julho de 2019 começou quente em Altamira. O tipo de calor abafado que parece grudar na pele e no ar. Dentro do Centro de Recuperação Regional de Altamira, a sensação era ainda mais sufocante. O presídio, projetado para abrigar pouco mais de 200 presos, estava com mais que o dobro da capacidade. Homens dividindo colchões, dividindo espaço, dividindo o pouco ar que circulava entre as celas. Ali dentro, o tempo não corria. Ele fervia. A tensão entre 2 grupos crescia havia semanas. De um lado, o Comando Classe A, facção local com influência crescente na região. Do outro, o Comando Vermelho, uma das maiores organizações criminosas do país. A unidade prisional havia sido reorganizada meses antes, reunindo membros de facções rivais no mesmo complexo, separados apenas por grades e paredes desgastadas. Era como armazenar gasolina e fósforo no mesmo depósito e torcer para que nada acontecesse. Aquela manhã não teve aviso. Não houve gritos de alerta ou movimento de recuo. O estopim foi silencioso, como costuma ser quando a violência já está madura. Presos do Bloco A, ligados ao Comando Classe A, avançaram em direção ao bloco onde estavam os membros do Comando Vermelho. Eles sabiam quem queriam atingir, sabiam que não haveria retorno depois daquele passo. Dentro de um presídio, uma morte não é só uma morte, é uma mensagem. A invasão foi rápida
Improvisaram armas com pedaços de metal arrancados das estruturas, com facas artesanais, com tudo o que o tempo de confinamento permite transformar em lâmina. A primeira fase foi direta: corpos derrubados, golpes precisos, sangue no chão. Mas o momento que marcaria essa tragédia na memória coletiva veio em seguida. Para demonstrar domínio, brutalidade e poder, os agressores começaram a decapitar alguns dos presos inimigos. A violência não era apenas para matar, era para avisar. Enquanto isso, uma outra tragédia se formava: o fogo. As celas do bloco rival foram incendiadas. No primeiro momento, quem observava podia imaginar que o fogo era apenas outro instrumento de ataque. Mas o verdadeiro horror estava em algo mais sutil e letal: a fumaça. A maioria dos homens que morreram naquele dia não foi assassinada diretamente pelos rivais. Eles morreram sufocados, inalando fumaça tóxica, presos atrás de grades que não se abriam, chamando por ar que não existia. A arquitetura da prisão, projetada para conter e não para proteger, transformou-se em instrumento de morte. Não havia rotas de fuga, não havia ventilação adequada, não havia agentes suficientes para abrir celas com segurança. Havia apenas corpos respirando o pouco ar que restava até que o corpo desistisse. Para os que estavam trancados, o fogo não era o pior inimigo. Era o ar que deixava de existir. Um desespero silencioso, sem gritos audíveis, sem chance de escolha. Oficialmente, naquele dia, 58 homens morreram dentro do presídio. 16 foram decapitados. O restante morreu por asfixia. A brutalidade física estava lá, mas era a brutalidade estrutural que gritava mais alto. Não havia mistério, não havia ritual, não havia simbolismo secreto. O que houve foi, acima de tudo, abandono. A pergunta inevitável emergiu: quem matou aqueles homens? Se a resposta fosse apenas os presos rivais, a tragédia seria apenas mais um capítulo da violência carcerária brasileira. Mas a verdade era mais profunda. A superlotação não aconteceu por acidente. A falta de agentes não era novidade. Os pedidos de transferência de presos rivais haviam sido registrados e ignorados. O Estado sabia do risco. O Estado foi avisado. E mesmo assim, nada foi feito. Dentro do presídio, a vida dos homens que ali estavam era administrada por uma lógica cruel. Presos já considerados descartáveis. Quando a vida é considerada sem valor, a morte se torna apenas um fato administrativo, uma consequência natural, uma estatística prevista. A isso se dá um nome: necropolítica. Não é quando o Estado mata, é quando o Estado permite que se morra, porque considera essas vidas como vidas que não importam. Mas o horror não terminou ali. No dia seguinte ao massacre, 46 presos ligados ao grupo vencedor foram colocados em um caminhão-cela para transferência. Eram os mesmos homens que haviam sobrevivido ao fogo e ao caos da noite anterior. Estavam sendo deslocados para outra unidade como medida de controle. O caminhão tinha celas pequenas, de metal, lacradas. A viagem começou como tantas outras, em silêncio. Mas quando chegou ao destino, 4 presos estavam mortos. A causa foi a mesma: asfixia. Homens que haviam participado de um massacre dentro de um presídio agora morriam dentro de um caminhão, sufocados atrás de portas de metal. A prisão havia matado, o transporte havia matado, a gestão estatal havia matado. A morte não era mais episódio, era método. Oficialmente, o número final de mortos ligados ao evento chegou a 62. 62 vidas que deveriam estar sob custódia, sob cuidado, sob responsabilidade direta do Estado. Não há moralidade que justifique. Não há narrativa que purifique. Não há crime prévio que anule o direito à vida. Depois vieram as investigações, as entrevistas, os laudos, as declarações oficiais. Vieram também as sentenças. Alguns dos envolvidos no massacre foram julgados e condenados a centenas de anos de prisão. Mas enquanto o processo corria, a sociedade já havia seguido em frente. O impacto público durou dias, talvez semanas, e depois foi substituído por outro escândalo,
outra tragédia, outra dor nacional. Para quem vive fora, aquela manhã se tornou um fragmento de memória. Para quem estava dentro, foi o fim. E para Altamira, foi mais uma cicatriz, mais um capítulo em uma história que nunca deveria ter sido escrita, mas foi, pela ausência do Estado, pelo abandono, pela certeza de que algumas vidas ali sempre foram tratadas como descartáveis. E esse é apenas o primeiro lado dessa história, o lado do fogo, do concreto e do presídio. Agora, precisamos voltar no tempo. Voltar para quando o horror caminhava pelas ruas, pelas casas, pelas famílias. Altamira já havia sangrado antes, e dessa vez não foram homens presos, foram crianças. Capítulo 3. Os meninos emasculados de Altamira. Antes do massacre no presídio, antes das manchetes nacionais, antes do país conhecer Altamira como um símbolo de barbárie, a cidade já carregava uma dor profunda. Uma dor que começou silenciosa, quase invisível, e que quando enfim veio à tona já era tarde demais. No fim dos anos 80, Altamira era uma cidade em crescimento. Trabalhadores chegavam de diversas regiões para tentar uma vida nova. Mas junto com esse fluxo, crescia também a desigualdade, a pobreza e o abandono social. No meio desse cenário, algo começou a acontecer. Algo terrível, algo que nenhuma cidade está preparada para enfrentar. Os primeiros desaparecimentos pareciam isolados. Famílias pobres, moradoras das periferias, procuravam seus filhos pequenos. Eram meninos com idades entre 8 e 14 anos. Crianças comuns, filhos de trabalhadores. Estudantes que brincavam na rua, que ajudavam a mãe com compras, que iam à escola e voltavam. Um dia eles estavam ali. No dia seguinte, não estavam mais. Depois dos primeiros casos, corpos começaram a ser encontrados. Não eram apenas mortes, eram mutilações. A cena era sempre marcada pelo mesmo sinal, a emasculação. Os órgãos genitais das vítimas eram removidos de forma cruel. Era uma violência que ia além da dor física. Era um ataque direto à infância, à sobrevivência, à própria humanidade daquelas crianças. A cidade entrou em pânico. Não havia explicação possível. Não havia rosto. Não havia suspeito. Apenas medo. As famílias começaram a vigiar os filhos como se todos estivessem sendo perseguidos por um espírito maligno. Homens estranhos na rua passaram a ser observados com desconfiança. Vozes sussurravam teorias. Algumas diziam que poderia ser um ritual. Outras falavam em magia negra. O medo cria monstros quando a realidade é insuportável demais para ser compreendida. Com o tempo, jornais regionais e nacionais começaram a cobrir o caso. A narrativa se espalhou rapidamente. Havia uma seita operando em Altamira, uma seita capaz de sacrificar crianças como parte de algum tipo de ritual obscuro. O nome de um grupo começou a ser repetido: Lineamento Universal Superior. Seus integrantes acreditavam em seres superiores, em forças vindas de outro plano, em revelações espirituais. O grupo tinha como figura central uma mulher, Valentina, estrangeira, carismática, mística, fácil de transformar em vilã, fácil de apontar como responsável por algo incompreensível. A Polícia Civil, pressionada pela comoção popular, adotou essa linha de investigação. A cidade exigia uma explicação que fosse tão extraordinária quanto o horror dos crimes. Seita, ritual, sacrifício. O imaginário da população encaixou essas palavras como peças que se complementavam. Não importava se havia provas, importava que havia medo. E o medo, quando encontra um alvo, se transforma em convicção. A investigação seguiu essa trilha com tanta força que tudo que não se encaixava nela foi ignorado. Médicos considerados estranhos demais, um ex-policial com histórico turbulento e até um professor ligado ao espiritismo entraram na lista de suspeitos. Era como se qualquer um que destoasse do padrão comum se tornasse automaticamente parte do mal que todos procuravam. A cidade precisava de culpados. O sistema precisava de culpados. E quando a justiça passa a perseguir a confirmação de uma narrativa, e não a verdade, o resultado sempre é o mesmo: injustiça. Em 2003, anos depois dos crimes,
O julgamento aconteceu. O país acompanhou. A promotoria afirmava que a seita era responsável pelos rituais, que os médicos executavam as mutilações, que a líder enviava ordens espirituais. Era uma história coerente do ponto de vista dramático, mas havia um problema profundo. Faltavam provas sólidas. Não havia exames forenses conclusivos. Não havia impressões digitais. Não havia ligações materiais. Havia principalmente depoimentos frágeis, testemunhos guiados pelo terror da época e lembranças reconstruídas pelo medo. O resultado do julgamento foi um paradoxo perturbador. A suposta líder da seita, apontada como mente do plano, foi absolvida por falta de provas. Se a suposta líder foi absolvida, quem teria ordenado ou mandado executar os rituais? Não havia resposta. Ainda assim, os médicos e o ex-policial foram condenados a décadas de prisão, não por evidência irrefutável, mas porque a sociedade precisava que alguém pagasse. E por um tempo, acreditou-se que o caso havia sido resolvido, que o monstro havia sido encontrado, identificado e preso. Mas a verdade ainda estava solta. Anos depois, em outro estado, outro caso começou a surgir. Crianças desapareciam no Maranhão. Meninos pobres, mutilados de forma idêntica aos casos de Altamira. Quando o suspeito foi preso, algo ficou claro imediatamente. O padrão era o mesmo, a assinatura era a mesma, e quando ele começou a falar, a sombra que pairava sobre Altamira começou a mudar de forma. O homem se chamava Francisco das Chagas. Durante os interrogatórios, ele descreveu detalhes que não haviam sido divulgados. Levou investigadores a locais onde restos de vítimas foram encontrados. Descreveu sobreviventes. Reconstruiu cenas. Não eram palavras soltas. Era memória. Era confissão. E era confirmação. A polícia, a justiça e a opinião pública precisavam enfrentar uma revelação devastadora. Talvez os homens condenados não fossem culpados. Talvez o monstro fosse outro. Talvez a cidade inteira tivesse sido guiada por pânico e desespero. Não por verdade. Mas corrigir um erro exige coragem. E o sistema de justiça brasileiro nem sempre é feito de coragem. Muitos dos condenados continuaram presos. O processo de revisão foi lento, travado, resistido. A verdade parecia clara. Mas o Estado não gosta de admitir que falhou. Ainda menos quando essa falha custou vidas. E assim, o caso dos meninos emasculados não é apenas um caso de horror humano. É também um retrato de como o medo pode destruir a lógica, de como a dor pode exigir culpados, mesmo que eles não sejam os verdadeiros responsáveis. E, sobretudo, de como a justiça pode errar. Errar profundamente. Errar de forma irreparável. Altamira sangrou 2 vezes. Uma quando crianças desapareceram, e outra quando a verdade foi distorcida. E agora precisamos olhar para o espelho final dessa tragédia. Altamira não foi apenas palco de violência, foi palco de erro. E é isso que vamos enfrentar agora. Capítulo 4. O serial killer e o erro judiciário. Quando Francisco das Chagas Rodrigues de Brito foi preso no Maranhão, ninguém imaginava que aquela detenção iria reabrir uma ferida profunda em Altamira. No início, ele era apenas mais um suspeito. Mais um homem pobre, de aparência comum, pego em uma investigação local. Mas, conforme começaram os interrogatórios, algo começou a emergir. Um padrão, uma narrativa, uma sombra que se estendia para além das fronteiras do Maranhão. Uma sombra que alcançava Altamira com precisão aterradora. No Maranhão, meninos estavam sendo encontrados com os mesmos sinais dos crimes de Altamira, o mesmo tipo de desaparecimento, as mesmas idades e, principalmente, a mesma marca, a mutilação dos genitais, uma assinatura, uma cicatriz deixada no corpo que falava por si. Era impossível ignorar a semelhança. Investigadores que conheciam os antigos arquivos de Altamira olharam para os novos laudos, para os relatos de sobreviventes, para a crueldade repetida, e a semelhança era assustadora demais para ser coincidência. Quando Francisco das Chagas começou a falar, o silêncio que havia durado anos se quebrou. Ele não falava como quem inventa, não falava como quem tenta confundir. Ele falava como alguém que se lembra.
alguém que revive, alguém que sabe o caminho até o local onde deixou um corpo porque esteve lá. Suas confissões incluíam detalhes que nunca haviam sido divulgados à imprensa, detalhes que nem mesmo familiares sabiam. Ele descreveu formas de abordagem, lugares onde abordava as crianças, momentos em que esperava não ser visto, o medo que causava e o prazer que colhia do controle. Mas o que abalou Altamira de forma definitiva foi quando, em uma das reconstituições, Francisco apontou para um lugar onde nenhum registro oficial dizia existir vítima alguma. E ali, sob a terra, fragmentos ósseos foram encontrados. Ossos de uma criança que não estava na lista. Uma vítima que não havia sido contada. Uma morte silenciosa, escondida, que apenas o verdadeiro autor poderia conhecer. Esse momento deveria ter sido o divisor de águas. O instante em que a justiça para, respira, olha para trás e diz: erramos. Mas não foi. A verdade, quando ameaça estruturas, não é sempre bem-vinda. Admitir que os médicos e o ex-policial condenados poderiam ser inocentes significava reconhecer que o Estado prendeu os homens errados. Significava assumir que as investigações foram conduzidas sob pânico, pressão popular e conclusões precipitadas. E o sistema de justiça brasileiro, historicamente, prefere manter um erro a reconhecer uma falha. Enquanto Francisco confessava crimes no Maranhão, os homens condenados por Altamira permaneciam na prisão. Anos já haviam se passado, famílias haviam sido destruídas, reputações esmagadas, vidas inteiras definidas por uma narrativa que agora começava a ruir. Mas o processo de revisão é burocrático, lento, hostil. A máquina judicial não foi feita para desmontar condenações. Ela foi feita para sustentá-las. O que estava em jogo não era apenas quem cometeu os crimes. Era a imagem do sistema penal. Era o orgulho institucional. Era a necessidade de mostrar para a sociedade que o Estado nunca perde o controle. Mesmo quando perde. Mesmo quando ele se perde dentro de si. Quando a polícia do Maranhão entrou em contato com autoridades do Pará, trazendo evidências e confissões cruzadas, esperava-se que o caso fosse reavaliado. Mas a resistência foi imediata. Havia a preocupação de que admitir o erro colocaria em xeque todo o julgamento de 2003. Um julgamento que havia sido televisionado, que havia mobilizado comunidade, imprensa e opinião pública. Reabrir o caso seria reabrir o passado. Seria perguntar novamente: como deixamos isso acontecer? E ninguém queria responder a essa pergunta. A dor das famílias dos meninos continuava. A dor daqueles que talvez estivessem presos injustamente também. E a dor de reconhecer que o verdadeiro autor esteve livre durante anos, cometendo novos crimes, era insuportável demais para ser encarada. A revelação de Francisco das Chagas expôs algo muito maior do que um assassinato. Expôs como a sociedade lida com o medo. Quando não suportamos a realidade, criamos monstros. Criamos explicações místicas. Criamos culpados fáceis. E na pressa de controlar o pânico, abandonamos a razão. O caso dos meninos emasculados se transformou em espetáculo. A população queria respostas. A imprensa queria manchetes. O Estado queria resolver o problema o mais rápido possível. E quando todos querem uma solução urgente, a verdade se torna um detalhe incômodo. No final, Altamira não foi apenas uma história de horror, foi uma história de falha. Falha de proteção, falha de investigação, falha de justiça. Um horror que começou com um assassino e se transformou em uma tragédia que envolveu toda uma cidade. Décadas depois, muitos ainda perguntam o que realmente aconteceu. Quem realmente matou? Quem realmente foi cúmplice? A história oficial não responde a tudo. E talvez nunca responda. Mas há uma certeza: a verdade foi distorcida. E vidas foram destruídas não apenas pelo assassino, mas pela fome da sociedade, por culpados e pela incapacidade do Estado de admitir seus próprios erros. E assim, Altamira ficou marcada, não apenas pelo sangue, mas pelo silêncio que seguiu, pelo eco de vozes que tentaram ser ouvidas e não foram, pela história que foi contada de um jeito quando talvez tivesse sido outra.
E agora, para concluir, precisamos olhar para o que essas duas tragédias, tão diferentes, dizem sobre nós. Altamira não é só um caso, é um espelho. Altamira não é apenas um nome, é uma cicatriz aberta no mapa do Brasil. Em 1989, o Estado falhou em proteger crianças pobres que imploravam por atenção. Em 2019, falhou novamente ao permitir que homens fossem queimados e sufocados dentro de celas superlotadas. Em ambos os casos, o poder público não precisou empunhar armas, bastou fechar os olhos. E quando o Estado fecha os olhos, quem morre é sempre quem tem menos voz. Os meninos emasculados e os presos do massacre jamais se encontraram, mas estão ligados por uma mesma sentença: o abandono. Altamira é a prova de que, no Brasil, a impunidade não nasce da falta de leis, nasce da falta de humanidade. Entre a dor dos inocentes e a barbárie dos cárceres, a linha é mais curta do que imaginamos. Se essa história te marcou, compartilhe. Fale sobre ela. Porque o esquecimento é o último crime, e ele também tem cúmplices.